Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Se, como vimos no capítulo anterior, o caminho do conhecimento jamais levará à iluminação, o que se deve fazer? Se conhecer e acreditar que afinal possuem a mesma natureza, só que atribuímos menos certeza à crença do que ao conhecimento, mas até o mais certo conhecimento implica num mínimo de crença. Encontram-se de antemão condenados como caminhos eficazes, e se de fato toda ação mental constitui empecilho, deveríamos talvez matar a mente, eliminá-la por repressão ou controle de todo pensamento que entre nela, para que no fim só exista o vazio. A tentativa de fugir à nossa situação através de simples força de vontade, do controle da penitência chamada disciplina mental, é bastante compreensível, pois representa o mesmo processo pelo qual o homem consegue moldar o ambiente com vista em seus fins. Daí, imaginar-se também que este constitui um meio eficiente para subjugar a mente. Mas seria válida a analogia? Parece-me que a penitência mental como forma de libertação não difere fundamentalmente dos caminhos do conhecimento e da crença, por também basear-se no pensamento dualista, na errônea noção de existência em nós de uma entidade permanente que se mantém afastada e que, se quiser, pode reprimir e controlar os pensamentos que vão ocorrendo. Esse é um aspecto tão importante e serve de base para tantos falsos caminhos da libertação, que vale a pena analisá-lo um pouco mais detalhadamente. Ao nos preocuparmos, existe uma entidade independente que observa as preocupações e se incomoda com elas. Ou a mente se compõe por completo de preocupações e a entidade observadora é apenas uma ilusão, um artifício da mente? Ao experimentarmos alguma vez, temos consciência de um experimentador, independente da experiência? Se observarmos com a máxima atenção o processo de nossos pensamentos, veremos que tal entidade independente jamais existe. Essa ideia errônea surgiu porque a ideia que faço de mim mesmo intervém continuamente em minhas experiências. Essa lembrança da figura estática do eu, naturalmente, constitui outra experiência, uma lembrança sem pessoa que se lembra. Devido à incrível velocidade do pensamento, os dois tipos de experiência misturam-se e se associam, ou seja, começam a se originar mutuamente, o que provoca o aparecimento da sensação de um eu aparentemente capaz de manipular o pensamento. Surge assim a ideia de que posso tornar-me bom pela repressão ou controle dos maus pensamentos. Notinha: muita gente fala com desembaraço a respeito da substituição dos maus pensamentos pelos bons pensamentos, sem parar para pensar se isso seria de alguma maneira possível. Preocupam-se apenas com a camada superficial da mente e não percebem que, a cada vez que reprimem um pensamento, abatem-no e o lançam direto no subconsciente, acumulando mais problemas para o futuro. Continuando a leitura. E é isso que sacerdotes de muitas seitas pretendem alcançar há séculos: moldar a mente segundo um padrão ideal pré-concebido e inventado por eles mesmos. Mas como esse tipo de bem e mal se fundamenta no raciocínio humano e é, portanto, condicionado, a pessoa transformada continuará condicionada. Ocorre apenas deformação e não transformação. Em verdade, disciplinada ou não, nossas mentes vivem sempre segundo um padrão, o da específica adaptação do indivíduo à força moldadora, conformadora da sociedade. Do ponto de vista da eternidade, porém, é sempre danosa a vida segundo um padrão, seja ele qual for, porque a realidade desconhece modelos,
Ela é fluida e não comporta limites. Como nossas mentes são estáticas, por se constituírem de material do tempo e, portanto, ancoram-se no passado e, portanto, já possuem em si algo relativo à morte. Existirá sempre um conflito entre dois estados. Isto provoca a dor de viver. Ao se constatar perfeitamente que nenhum dos caminhos convencionais nos conduzirá ao objetivo, podemos ser forçados a aceitar uma situação em que não há sistema, não há método de libertação. E começar a encarar o problema com uma nova atitude mental, isto é, sem as noções pré-concebidas a respeito de nossa procura. Primeiramente, qual é o objetivo de nossa busca? Se o desconhecemos, estamos derrotados antes mesmo de iniciarmos a investigação. Seria verdade, por mais amarga e incômoda, o nosso objetivo? Ou um alívio em relação às angústias do mundo, uma espécie de satisfação que nos proporcionará o esquecimento temporário da dor de viver? O esclarecimento dessa questão é da maior importância. Caso estejamos em busca de um alívio, de um refúgio mental, com certeza alguma coisa encontraremos, mas não a verdade. O que encontrarmos será um produto da mente, representará uma projeção de nosso próprio pensamento limitado, que, portanto, jamais pode ser real. Pode ser o real. Infelizmente, a maioria das pessoas deste mundo buscam apenas uma saída para os problemas, um alívio das pressões da vida cotidiana e lançam mão de tudo que funcione como o paliativo, que lhes proporcione algum bem-estar. Esse anódino pode assumir a forma de uma droga, de uma atividade que se expande por si mesma e temporariamente sufoca a sensação de inadequação, ou talvez uma cômoda convicção. Por exemplo, numa vida futura que compensará essa infeliz vida na Terra. Todos estes constituem caminhos para a fuga e assim só proporcionam alívio temporário. No fundo do subconsciente, porém, subsiste o conflito, pois as camadas mais profundas da mente não se deixam iludir tão facilmente. Ademais, toda fuga gera sua própria reação subsequente, sob a forma de mais dor, de modo que existe um processo autoativado em funcionamento. A busca do bem-estar e da verdade são obviamente incompatíveis, e como a maioria se empenha naquela, são realmente bem poucas as pessoas que procuram a verdade, entre as chamadas pessoas religiosas. A primeira exigência da busca da verdade é que abandonemos todas as noções pré-concebidas a que estamos presos, que nos garantem uma sensação de segurança e respeitabilidade. E isso significa viver perigosamente para o que poucos estamos preparados. Se por outro lado não buscamos um mero abrigo, uma fuga, e existem formas de fuga mais simples e eficientes e menos prejudiciais do que a religiosa. Se nos interessamos pela descoberta sem motivos ocultos, então acredito que devemos encontrar algo de real valor. De início, estaríamos num estado de não conhecimento, e de modo algum ligados a uma necessidade de obter um resultado. Ao mesmo tempo, existiria um ardente interesse por se descobrir o que é afinal a vida. Um desejo de chegar à raiz das coisas, de não se satisfazer com explicações superficiais. Uma dúvida irresistível que a tudo questiona, mesmo a própria existência do indivíduo. Normalmente pedimos ao iluminado uma resposta para nossos problemas, uma chave que pode trancar de vez as portas da felicidade. Mas talvez até disso devêssemos duvidar. É possível que não exista essa resposta por não haver chave, método ou sistema. Analisemos então, em primeiro lugar, a questão fundamental. Existe um caminho da realidade? Existe uma trilha que se possa seguir, um método a ser aplicado, para que no fim alcancemos o objetivo? Todas essas ideias se baseiam no errôneo conceito de tempo, pois a possibilidade de aplicação de um método ou sistema
pressupõe o tempo, que o método leva para sua finalização ideal. Como vimos na discussão da disciplina mental, por exemplo, acreditamos poder usar a penitência, que representa força e violência, no início, para no fim obtermos paz e serenidade. Mas por si a penitência nunca trará serenidade, pois implica em resistência. Por mais tempo que a pratiquemos, dessa forma o tempo se transforma no fator de transformação de que dependemos. No entanto, será que existiria, mesmo de alguma maneira, essa entidade chamada tempo, independente de nós? Ou o tempo é apenas uma medida, um metro? Creio que o tempo seja produto da mente, assim como o metro é apenas um pedaço de madeira. Não fosse pelo seu emprego bastante arbitrário na meditação de comprimentos. Da mesma forma como criamos o comprimento, a largura e a altura, dimensões do espaço, também criamos o tempo como um metro próprio para a medição de alterações em relação ao mundo estático. Mas como a transitoriedade é propriedade de todas as coisas, notinha como a qualidade que atribuímos às coisas é um reflexo da natureza da mente. O tempo também está implícito na mente, naturalmente deduz-se o mesmo em relação ao espaço. Voltando à leitura, o tempo está implícito na natureza de tudo e se torna irreal quando postulado como entidade explicitamente existente, isso é, separada das coisas. Consequentemente, o fator de transformação situa-se em mim mesmo e opera a todo instante, e não progressivamente. Não se trata de algo que eu traga de fora para dentro de minha vida. Seja como emulação de um ideal ou como aplicação de uma fórmula, um sistema. Representa então a cessação de toda a minha busca, de todas as atividades, de todo agir destinado a me libertar, que só pode originar mais resistência e mais restrição. Se quero a liberdade no fim, devo começar sendo livre e restrito, e não num estado de conflitos. Devo renunciar por completo a mim mesmo. Vê-se também facilmente que as coisas devem ser assim. Ao se perceber que a luta pela salvação, pela purificação da mente, ou que outro nome se dê a isso, ainda pretende alcançar a minha salvação, a minha purificação, o meu desenvolvimento espiritual e etc., representando, portanto, uma luta egoísta. Não difere de modo algum de qualquer outro processo de vir a ser, de avidez, e assim atingirá exatamente o oposto do que almejava. Em vez de perdermos o ego, fortalecemos o eu em suas raízes. Tenho observado, porém, que as pessoas ficam muito preocupadas quando lhes dizem que não podem fazer nada, especialmente no Ocidente, onde tanta ênfase se atribui à ação pela própria ação, ao que, em termos eufemistas, se denomina iniciativa particular, e onde até a iluminação é considerada conquista. Mas não agir não significa não mais se incomodar com coisa alguma e ir dormir. Como sempre, o desentendimento é causado pela inadequação das palavras na expressão de processos ou estados mentais. Pode-se afirmar que, ao se alcançar o exato limite do pensamento não conceitual, o agir se transforma em não agir e vice-versa. Assim como o nosso estado normal de vida se converte em morte, e aquilo que no momento nos parece morte se torna a mais elevada forma de viver. As pessoas que bradam quietismo quando se lhes pede para nada fazer, não percebem que jamais existe um único momento em que não façam nada, e que nem seriam capazes desse quietismo. Se suas mentes pudessem fazer nada durante um pequeno instante apenas, seus problemas se resolveriam. Então elas conheceriam, ou seja, transcenderiam o conflito aparente do par de opostos agir e não agir.
O fato é que o tempo todo nos encontramos tão ocupados, comparando, condenando, julgando os fenômenos, que percebemos tudo com referência ao quadro estático do eu. Este é o estímulo do nosso sistema de regeneração psicológica, que já não temos consciência desse desassossego. A resposta à nossa investigação pode ter aparecido agora de maneira um tanto inesperada e de certa forma simples. O que nos dificulta o completo não agir é esse contínuo ruído ao fundo, esse trepidar mental de que já não temos consciência. Esse mesmo trepidar é o responsável pelos sonhos que temos ao dormir e pelos pensamentos perversos e discriminadores quando estamos despertos, que se erguem no caminho da realização. A única solução possível, naturalmente, é não perguntar como eliminar o ruído mental, mas ouvi-lo, para que nesse passivo estado de audição possa a consciência ter ela mesma sua oportunidade de ação sem que façamos coisa alguma. Breve nota aqui, Krishnamurti escreveu: agir é evitar o que é, e evitar o que é representa a forma mais flagrante de estupidez. Importante não é agir, mas ouvir. Segue a leitura. Nossa conclusão, portanto, é que só o pensamento negativo ou a atenção passiva, que exige grande sensibilidade, pode nos conduzir à experiência da mente silenciosa. Então, quando a mente, que é a reação cumulativa do conhecido, do nosso condicionamento, cessa sua atividade, existe a possibilidade de aparecer aquilo que não é condicionado e, portanto, intemporal. Ademais, ao entendermos tudo isso, não apenas intelectualmente e, portanto, superficialmente, mas por experimentá-lo de instante a instante, surgirá um relaxamento espontâneo de toda a atividade inconsciente. Haverá então um momento de atenção total, por já não existirem interferências com os pensamentos que surgem e se vão. Como já não há um ponto fixo na mente, os pensamentos não mais se fortalecerão ou serão reprimidos, nem darão origem à resistência, e é essa resistência que mantém o ego irreal. Mas passarão suavemente e não voltarão. Sua intensidade diminuirá e serão menos numerosos, trazendo-nos intervalos ocasionais, momentos de silêncio. Por fim, a morte da mente, não pela violência, mas pela não interferência, se tornará realidade. A esse respeito, é interessante observar a analogia do judô, que esgota a força do adversário com o esgotamento da força do desejo, da aversão e etc., de uma pessoa na observação. Quando se solta as rédeas dessa energia psíquica e ela então se desgasta por um instante, ocorre a interrupção das atividades do ego relacionadas ao tempo. A força psíquica, filha da ignorância, por assim dizer, priva-se de seu fulcro do ponto fixo da mente e já não pode exercer o impulso para nos movimentar. Torna-se completa inócua. Comparece com a discussão de Takuan sobre a parada da mente na nota da página 35. Vai ser difícil achar, hein? Naquele único momento da verdadeira observação, ocorre a saída do tempo, o rompimento da continuidade psicológica através da completa vida do presente. E, portanto, a parada do mecanismo de reflexos da mente que a todo instante alimenta o eu. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para se inscrever no canal, segue aí o link dessa playlist para acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo.
além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.